força, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele se entristece e ele também sente ciúmes, né? Aqui ele fala do Espírito Santo, né? Que foi nos dado, né? E que até hoje ele está aqui, né? Esse Espírito Santo. Esse Espírito Santo é aquele que vinha no Velho Testamento, não vinha sobre qualquer pessoa, ele vinha sobre os reis, sobre os profetas somente. E ele não entrava na vida de ninguém, ele somente estava sobre as pessoas. Ele esteve sobre o rei Saul, e depois ele esteve sobre o rei Davi, e assim por em diante, sobre os profetas. Então, a coisa mais linda que nós possamos ter no período da graça é que ele através daquele que Cristo fez, ele entra dentro de nós, né? Ele entra dentro de nós para nunca mais sair de nós. Então nós somos guiados e sustentados, né? Dirigidos por este Espírito Santo, né? Que é a terceira pessoa da Trindade. Então o comentário coloca o que ele é para nós. Ele é Deus em primeiro lugar, né? Mas ele é nosso ajudador. É Deus em espírito, fazendo a campanha para aqueles que são seguidores de Cristo, ajudando-nos a cumprir os propósitos de Deus e nos ajudando nessa caminhada aqui na terra. O Espírito Santo é o poder de Deus para curar, libertar e proclamar as verdades do Evangelho. Nós colocamos assim que o Espírito Santo, ele não é, como eu disse, eu estava comentando sobre o culto ontem, o Espírito Santo ele não está ligado a nada. Ele é a gente entendemos que ele é um dínamo, né? Ele mesmo ele é autossuficiente, ele é o poder em si mesmo. Ele não se pega a nada em lugar nenhum. Então ele é o poder. Ele não tem que estar conectado, ligado a nada. Ele é por si só autossuficiente. E o Espírito Santo, ele recebe vários nomes da Bíblia. Quando nós referimos o Espírito de Cristo, estamos referindo ao Espírito Santo. Quando nós estamos referindo ao Espírito de Deus, é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus que está aqui na face da terra. É o Espírito de Cristo, né? E esse Espírito Santo é que tem nos revelado, né? A palavra de Deus diz no Evangelho de João que ele veio por um propósito. Qual que é o propósito? Ele veio para nos convencer. Este é o propósito específico do Espírito Santo, né? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus Cristo veio também para fazer algo específico. Ele curou, expulsou o demônio, deu pão para as pessoas, deu peixe, né? Mas ele veio por um propósito específico também. Ele veio para aniquilar a obra de Satanás na cruz do Calvário. Então, ele veio por esse propósito, mas ele fez muito mais outras coisas. O Espírito Santo veio por um propósito, né? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o que ele é para nós? Né? O Espírito Santo é poder de Deus para curar, libertar e proclamar as verdades do Evangelho. Né? Lucas 24, 49 traz que eis que sobre vós vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade até que do alto, né, sejais revestido de poder. Então, irmãos, Paulo, quando começa a carta aos Coríntios, ele diz assim, eu quero estar aí para ver o que está sendo pregado, anunciado aí, são palavras de poder, porque eu quero testificar se são palavras de poder, porque eu prego o Evangelho de poder. O que ele está querendo dizer? Eu tenho o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é poder, né? Então ele estava escrevendo a carta dizendo isso. Né? Eu quero testificar o que estão falando aí, vocês têm uma palavra de poder. Então o que nós anunciamos como igreja é palavra de poder, é palavra de transformar, é palavra de mudar, convencer, né? Levar a pessoa a mudar de opinião, né? ela voltar, né? 180 graus, conversão. E quem pode fazer isso é somente o Espírito Santo. Então precisamos de poder. Nós vemos que os discípulos, eles reconheceram que os discípulos eram homens sem instrução, mas eles reconheceram que estes discípulos estavam com Jesus, né? Então, esses homens que eram tímidos, que não tinham conhecimento tão elevado, mas
eles tinham, né, o quê? O poder do Espírito Santo de Deus. Então eles tirar a timidez, todas as barreiras foram quebradas pelo Espírito Santo de Deus. E eles foram homens que até hoje, né, o mundo fala sobre eles, eles transformaram o mundo pelo poder do Espírito de Deus. Então nós, como igreja no nosso tempo hoje, nós temos o Espírito Santo que nós podemos virar esse Japão de cabeça para baixo, né? Através do Espírito Santo, né? Então ele é poder, né? Então nós seremos revestidos de poder, né, do Espírito Santo. E Atos 1:8 traz: mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então eu gosto sempre de enfatizar isso, né? Recebeis poder, descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis, né, minhas testemunhas, né? Então a raiz da palavra, a raiz da palavra dizer testemunha, ela vem trazendo para nós, sereis meus mártires. Então traz para nós testemunhas, quer dizer, serei meus mártires. Nós seremos tanto testemunha de falar, mas como nós também fomos chamados para morrer por esta palavra. Então nós somos tanto portador desta palavra, desta verdade, mas também estamos dispostos, quando nós falamos desta verdade, disposto a morrer por esta verdade. Então sereis meus mártires. A profundidade de testemunha, sereis meus mártires, né? Então o poder de Deus dentro de nós, nos capacitando e nos levando, sendo condutor desta verdade, e que, falando desta verdade, nós também estamos dispostos a morrer por esta verdade. Aí, então, por isso que ele diz: sereis minhas testemunhas, né? Então nós começamos por um processo dos princípios de Deus. Nós começamos por nós, começamos na nossa casa, começamos no nosso bairro, na nossa cidade, e assim nós vamos abrangendo todas as regiões. Então esse é o processo de Deus, né? Nós vamos comentando dentro do carro, né? Um pastor que prega a palavra de Deus, que dispõe para lá, para cá, e Deus usa ele, né? Tipo assim, ele dedica a obra do Senhor, mas e a sua casa não está ganha? Ele está fora desse princípio, né? O princípio. Então, primeiro, irmãos, nós temos que ganhar, nós temos que ter certeza que nós somos, e nós temos que orar para que Deus ganhe nossa família, né? Que adianta nós ganharmos todas as famílias da terra e a nossa ir para o inferno, né? Nós nunca oramos e nunca rogamos para que Deus possa salvar a nossa família. Então Deus não se agrada disso. O princípio de Deus para nós é Jerusalém, Judéia, Samaria e depois os confins da terra. Então esse é o processo que Deus faz em nossas vidas. Efésios 1:13 diz: no qual também vos tendo ouvido a palavra da verdade e o evangelho da vossa... Morte? Passa para mim, filho. Da vossa salvação, lá em cima, né, irmãos? E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, né? Então nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então nós temos o selo, né? A marca da promessa, né? Que é o Espírito Santo de Deus, né? Então todos nós que fomos nascidos de Deus, né? É como Jesus disse por João capítulo 3, né? Ali na conversa de Nicodemos, ele fala assim, que nós nascemos da água e do Espírito, e nós não vemos isso, né? Não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai. Todo aquele que é nascido de Deus é guiado por este Espírito. Então não é algo que nós podemos ter, né? Ele fala assim, não é algo que o mundo pode ter porque quer ter. Não, é Deus que vem até nós através do seu Espírito, né? E faz essa obra maravilhosa em nós e nos sela com o selo da promessa, né? Ele entra em nós para nunca mais sair de nós, né, irmãos? Eu não quero... Eu tenho isso no conceito, muitos teólogos e pastores não concordam com essa minha posição. Eu não acredito que uma pessoa salva, ela pode deixar de ser salva. Porque, na verdade, se o Espírito de Deus entrar nela
e fazer morar, fazer ela, como está dizendo aqui, que ela é selada, né, com o selo da promessa que é o Espírito Santo, como isso pode voltar para trás de novo? Como nós podemos dizer para o Espírito Santo, eu não quero nada que você faça na minha vida, eu já estou cansado disso, eu quero viver a vida velha novamente, né? Não, eu não acredito nessa posição, eu acredito que a pessoa, ela foi, né, talvez no intelecto, na sua mente, mas eu acredito que da obra do Espírito, ele não foi feito na sua vida ainda, por isso que ele voltou e morreu daquela maneira que ele estava, porque eu não acredito que uma pessoa salva pode deixar de ser salva, né? Uma pessoa salva pelo Espírito de Deus pode deixar de ser, não pode, né? Porque não depende de nós, é uma obra do Espírito de Deus, e eu não acredito que a obra do Espírito de Deus é uma obra imperfeita, é a obra perfeita que ele faz em nossas vidas. Então o versículo 14 diz, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Quer dizer, é a garantia que nós temos, né? O penhor é a garantia, né? Nós temos uma garantia, né, da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus. Quer dizer, nós temos o Espírito Santo que nos garante que nós herdaremos, que nós somos. Então, ele que testifica com o nosso espírito, como diz assim a palavra de Deus, que nós somos filhos de Deus. Então, o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou, né? Então, ele trabalha no nosso ser, mostrando para nós que nós somos. Eu tenho uma história bem curtinha que eu vou contar para vocês, é assim, a garantia, né, que nós somos, através do Espírito de Deus, traz assim para nós. Eu já contei isso para vocês, não sei se vocês lembram. Um sofá, que na minha casa o sofá está precisando trocar, né? Aí o marido sabe que o sofá precisa trocar. Então, sem contar para a esposa, fazendo uma surpresa para a esposa, ele vai na loja lá, nas Casas Bahia, né? E compra lá crediário, né? Ou talvez, né? E faz a compra. E o que vai emitir para ele? Vai emitir a nota fiscal, né? Aí a história conta assim, como o homem muitas vezes é meio, né, distraído, né? Ele deixa a nota fiscal em cima da mesa, né? E aí, sem querer, a mulher olha a nota fiscal e ela vê que está escrito ali a compra de um sofá. E ela se alegra e fica muito contente. Por quê? Ela não recebeu o sofá ainda. Mas o que ela tem em mãos? A garantia que vai receber. Esse é o Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo. E eu não tenho na realidade ainda, mas é a garantia. Ela se alegrou, ela falou, eu vou receber o sofá. Meu marido comprou o sofá. E vai vir o sofá. Eu estou com a nota fiscal. A garantia. Então o Espírito Santo é a garantia. Ali o versículo diz o penhor. É a garantia que vão receber aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. É o Espírito Santo que nos garante essas coisas. Amém? E o Atos 2:1 mostra o que aconteceu lá, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um ruído como um vento impetuoso e encheu toda a casa, e onde estavam sentados lhe apareceram umas línguas como de fogo, eles distribuíram sobre cada um deles e pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Irmãos, eu queria dizer para vocês, por que fala Pentecostes? Por causa de o seguinte, Jesus quando ressuscitou, ele ficou 40 dias na terra. E depois quando ele subiu a ascensão ao céu, no Monte das Oliveiras, ele disse, esperai em Jerusalém, que virá sobre vós poder do alto, capacitarão vocês para fazer tudo aquilo que vocês têm que fazer. Demorou quantos dias? Quando Jesus subiu a ascensão ao céu, demorou quantos dias? Porque ele falou assim, rogarei ao Pai que envia o Consolador. Quantos dias demorou? Quantos dias demorou quando ele subiu a ascensão e veio sobre o poder de Deus sobre Jerusalém? Quantos dias, irmão? Rapidinho.
Não, foi 50, mas quantos dias da ascensão até a descida do Espírito Santo? Eu não falei que de ressurreição até a ascensão é 40? E da ascensão até Jerusalém é mais quanto? 10. Então, por isso que fala Pentecoste. 50 dias. 50 dias que Jesus ressuscitou, veio a descida do Espírito Santo. E por isso se chama Pentecoste. O dia de Pentecoste, 50 dias depois de Cristo ressurreto, veio o Espírito Santo. Ele já tinha... Vem de pen de 50. Pentecoste. É igual Pen. o jogo de futebol. Não é penta? Não é penta 5, né? Então, vem de 5. 50, Pentecoste. Então, vem de 50 dias depois da ressurreição de Cristo, veio a descida do Espírito Santo. Então, por isso que fala Pentecoste, 50. Né? 40 que ele viveu aqui na terra, que ele ficou com os discípulos, e mais 10 que veio. Então, outra pergunta que eu faço para vocês, irmãos. Como nós sabemos que Jesus Cristo foi glorificado no céu? Porque ele ressuscitou. Porque ele ressuscitou. Não. Na verdade porque ele ressuscitou. Porque o Espírito Santo Deus veio. Então, a nossa certeza que ele foi glorificado no céu, porque o Espírito Santo de Deus veio. Por quê? Porque Deus Pai nunca pode ficar sem adoração perfeita. Então, o Espírito Santo adorava Deus Pai no céu. E aí, ele rogou ao Pai que enviasse o Espírito Santo. Então, quem ficou no céu adorando Deus Pai nesse momento? É Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo ficou e o Espírito Santo de Deus veio. Então, se ele não fosse glorificado, o Espírito Santo não vinha. Por quê? Porque a irmã disse bem certo. A ressurreição mostra que tudo que o Filho fez foi aprovado por Deus Pai. Né? Então, por isso que o Pai o recebeu no céu e glorificou e coroou em poder e glória. Amém? Então, é por isso que veio a descida do Espírito Santo. Então, qual é a certeza que nós temos que Jesus foi coroado em glória e está no alto sublime trono, né? De sua majestade, como viu João, né, na revelação de Apocalipse? Por quê? Porque nós temos a certeza, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus veio. Se o Espírito Santo de Deus não tivesse vindo, ele não teria sido glorificado em poder e glória. Como ele foi, aí o Pai falou, não, agora eu faço o que você está me dizendo. Eu permito que o Espírito Santo de Deus, porque ele viu o que ele disse aqui na terra, e eu rogarei ao Pai que envie a vocês o Consolador, para que não vos deixar órfãos. Né? Foi essa a promessa de Jesus para nós. Então se cumpriu o dia de Pentecostes. Irmãos, uma coisa que eu quero ensinar para vocês, o que aconteceu no dia de Pentecostes é diferente do que Paulo fala sobre o dom de línguas em Coríntios. Né? Porque muitas pessoas querem misturar o que aconteceu em Pentecostes e o que é os dons do Espírito. Né? O que aconteceu em Pentecostes foi que eles ouviram as mensagens de Deus na sua própria língua natal. Né? Agora, os dons do Espírito de Coríntios, que Paulo trata em Coríntios, não é o mesmo que é tratado aqui. É diferente. Aqui, eles ouviram na sua própria língua materna. Olha, nós estamos ouvindo as verdades de Deus nas nossas próprias línguas. Né? Então, é diferente do dom de línguas. Dom de línguas é para a nossa edificação. Nós vamos tratar isso no próximo estudo. Dom de línguas é para a nossa edificação com Deus. A nossa fala com Deus, a nossa edificação com Deus e a edificação da igreja. É diferente do que aconteceu aqui. Né? Não é esse mesmo manifestação que aconteceu no capítulo 2 de Atos. Tem muitos, principalmente a igreja tradicional, ela quer pegar esse texto e colocar junto aquele texto e dizer que quem tem dom de línguas está equivocado, está errado. Né? Porque o que aconteceu em Pentecoste foi na língua materna e que as pessoas fazem, né, não está de acordo com a palavra de Deus. Mas uma é uma coisa e o outro é outra coisa. Amém? E João 14, 26 mostra aquele que Jesus falou, né? Mas o ajudador, que é o Espírito Santo, quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então, irmãos, o Espírito Santo é aquele que vai nos lembrar, né, e vai nos ensinar todas as coisas. Né? Então, por isso nós temos que estar fazendo a nossa parte também. Né?
Nós temos que ver essa parte. Não é deixar assim, Deus vai revelar. Deus vai proverá. Vai prover. Mas se você não estudar, se você não se dedicar, ele não vai lembrar. Né? Então você precisa, né, ele vai lembrar aquilo que você estudou. Né? Então esse é o papel, né? E o ajudador que é o Espírito Santo. E João 16,13 diz: e quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará de toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá do que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Quer dizer, ele não vai falar de si mesmo. Abre para mim o 16,14. O erro que nós temos das igrejas pentecostal hoje, João 16,14. Porque aqui João 16,13, né? João 16,14. O erro que eu falo para vocês, irmãos, é que as igrejas hoje, elas distorcem a função do Espírito Santo. Não que o Espírito Santo não seja digno de adoração, mas o papel do Espírito Santo hoje ele é digno de adoração. Mas na verdade, as pessoas esquecem de Jesus e começa uma busca, uma adoração pelo Espírito Santo, esquecendo que a função do Espírito Santo e a vontade de Deus Pai é que o Filho seja revelado, que o Filho cresça em cada um de nós, e as igrejas pentecostais de hoje já estão omitindo isso. Então, não é o Espírito Santo, vamos adorar o Espírito Santo, vamos buscar, não é que está errado, mas o Espírito Santo não veio por essa função. Lê o 14 para vocês verem. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Então, ele me glorificará. Então, o Espírito Santo, ele veio no 13 fala: quando, porém, vier aquele que é o Espírito Santo, ele os guiará de toda a verdade, porque não falará do quê? De si mesmo. Então, o Espírito Santo, quando ele vem em cada um de nós, ele vira assim, Cíntia. A gente fala assim: ai de mim, né? Não é a expressão de Isaías? Ai de mim, que sou pecador. Ele fala, aí o Espírito Santo, porque ele é Deus, ele tem capacidade de levar você a isso. Ele fala assim, ali está aquele que morreu por você na cruz. Ele derramou o seu sangue e pode perdoar os seus pecados. Então você fala assim, eu quero. Ele fala, então seja feito como tu queres. Esse é o papel do Espírito Santo. Então ele veio para nos revelar Jesus Cristo. Ele não veio para falar, Cíntia, eu sou o Espírito Santo, eu sou poderoso, eu posso curar, né? Então proste e me adore. Embora que ele é Deus e é digno disso, mas o que eu estou dizendo é um papel específico que ele está aqui na terra. É para isso que ele está aqui na terra. Ele está aqui na terra para revelar Jesus Cristo. E ele não quer distorcer as coisas. Ele não quer distorcer as coisas, porque senão vai distorcer a função dele. A função dele é não falar de si mesmo, mas revelar Jesus Cristo em nossos corações. Esse é o papel do Espírito Santo. E as igrejas pentecostais hoje, elas distorcem, exageram e saem fora, né, do propósito que Deus tem para a igreja. Então por isso nós vemos muitas igrejas pentecostais hoje, né, neopentecostal, indo para lugar nenhum. Levando as igrejas para lugar nenhum. Nós temos que entender, né, que o Espírito Santo de Deus, ele é Deus, é digno de adoração, mas ele quer revelar no seu coração quem é Jesus Cristo. Que Jesus Cristo cresça dentro de cada um de nós, e que eu diminua, e que nós sejamos moldados, né, transformados, né, na verdade pelo poder do Espírito, porque é o Espírito Santo de Deus que vai nos dar, né, os frutos, né, que ele vai gerar em nós o milagre, né, ele cria o milagre e nós colaboramos com o milagre, então nós somos transformados, né, à imagem e semelhança de quem? De Jesus Cristo. Eu vi um estudo uma vez, pastor, que falava que Consolador vem da palavra grega, ele fala que é paracletos em grego, e o pastor ministrava dizendo que é uma pessoa, o Espírito Santo nada mais é do que uma pessoa para te acompanhar, auxiliando você e apontando para você quem realmente é digno de adoração. Então, na verdade, isso é a função do Espírito Santo. Agora, que ele é digno de adoração, ele é digno de adoração. Mas ele fala assim, eu vim pelo papel, eu vim para esse papel.
O que Jesus disse que ele é? Ele é ajudador. Ele veio para nos ajudar. Ele veio para garantir, né? Ele veio para garantir que o sacrifício de Cristo, né? Ele veio para construir a igreja de Cristo. Ele veio para preparar a igreja de Cristo, né? Ele, na verdade, não quero comparar com isso, mas só para a gente ter uma ideia na nossa mente. Você conhece a história de Esther? Não tinha aquele senhor lá que separava as mulheres, né? Para que as mais bonitas, e depois ele foi trabalhando, né? Preparando elas para entregar para o rei da Pérsia, né? Não estou dizendo que é essa a função, mas na verdade o Espírito Santo de Deus ele está preparando o novo para entregar para Jesus, né? Então nós somos a noiva do Cordeiro e vamos ser entregues pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo Deus vai entregar. É como um pai leva a filha ao altar, né? Entregando para o noivo. O Espírito Santo, ele está fazendo essa função. Então quer dizer, a noiva, ela está de olho no pai. Não, o pai ela tem. Ela está de olho no noivo. Ai, como será meu noivo? Né? Como, né? Ai, meu noivo, né? Então, é isso que... Agora, nós não estamos muito de foco no Pai, porque o Pai já está conosco, o Espírito Santo já está conosco, né? Mas na verdade que Ele é digno de adoração, é a terceira pessoa da Trindade, isso sem dúvida. Mas a igreja pentecostal de hoje, ela distorce a função do Espírito Santo. Não quero colocar como exemplo, mas quer dizer assim, ó, que nem tipo, tem dois exemplos que eu tenho, tipo assim, Maria. Distorceu a função de Maria, colocaram Maria por função que ela não é. Mediadeira, Maria não é mediadeira. Nosso único mediador que nós temos entre Deus e os homens é Jesus Cristo, né? Você pode ver, a história de Padre Cícero no Brasil, colocaram o Padre Cícero, né, numa função que ele não é. Padre Cícero já tinha até deixado de ser padre, ele se envolveu com a política, e Roma, né, o catolicismo não aceita nenhum padre político. Ele já tinha deixado, mas o que os homens fizeram? Não, é Padre Senhor, Padre Cícero, santo, e não sei o que, padroeiro, e começaram a se encostar com ele. Mas se ele pudesse vir, ele disse assim, eu não sou padre, coisa nenhuma, já larguei isso daí. Vocês estão tudo errado. Se Maria pudesse vir, nós estamos de olho e falar assim, vocês estão tudo errado, é Jesus Cristo. Eu só fui um instrumento na mão desse Deus. Né? E estou fazendo com o Espírito Santo a mesma coisa. Uma verdade que eu tenho no meu coração, que nós temos que ter muito temor e tremor, irmãos, como filhos de Deus e como igreja do Senhor, não mistura o Espírito Santo de Deus com coisa do inferno. Coisa que nós não devemos fazer. Não mistura o Espírito Santo de Deus com coisas mundanas e coisas que não são de Deus. Não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso. Não mistura. Estou fazendo o quê? As igrejas pentecostais hoje estão fazendo isso. Estão pegando o Espírito Santo e misturando com coisas do inferno. Coisas que não são de Deus. Isso é um mal tão grande que nós estamos fazendo. Nós temos que entender a função do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Eu queria encerrar por aqui, irmãos. Não dá para nós continuarmos mais. Né? Paramos aqui no 16, quando vier, porém, aquele que é o Espírito vos guiará por toda a verdade, porque ele não fará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, né, que ele ouviu, e vos anunciará as coisas futuras. Essa é a função do Espírito Santo. Vamos continuar sobre o Espírito Santo na próxima aula, que é algo muito tremendo, né? Uns dizem que o Espírito Santo é uma força, né? Ele não é somente uma força, ele é poder de Deus, ele é Deus. É algo que nós não podemos ver e que está em nós e que pode estar também sobre nós, né? E isso foi nos dado, o Espírito Santo de Deus, aonde, eu quero encerrar dizendo assim, aonde um dia a morte vai nos apresentar para nós, né? E esse Espírito Santo não vai abandonar você, ele vai passar com você a morte, né? Nós não vamos estar sozinhos. Jesus disse, eu não estou sozinho, você também não vai estar sozinho. O Espírito Santo não é aquele assim, né? Você já viu aquela, agora quando a gente viaja, agora tem aquela portão de metal, você, né, a gente fala assim, o Espírito Santo fala assim, irmã Cíntia, até aqui eu te acompanhei, agora nessa porta aí, eu vou ter que passar por outro lugar que eu não posso passar com você vai ter que passar sozinho, né? Então nós deixamos os metais, deixamos as coisas, né? Não, o Espírito Santo é aquele que entrou em nós,
para nunca mais sair. Estará conosco por toda a eternidade. Esse é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então vamos colocar em pé para nós encerrarmos nesse momento.